Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o novo presidente Suape, Armando Monteiro Bisneto. Armando, é uma responsabilidade que você tem com esse nome, né? Seu Uhum. avô e seu pai, dois nomes do maior brilho na história política de Pernambuco. Sem dúvida, João Alberto. Em primeiro lugar, queria agradecer estar aqui na sua presença, que é uma referência do nosso jornalismo, e dizer que, sem dúvida, é uma Eu quero responsabilidade. dizer o seguinte: já entrevistei seu avô e seu pai, e agora você, Eu sei, terceira geração. terceira geração. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, porque eu admiro muito e tenho muitos exemplos do meu pai e do meu avô que eu carrego. Então, é um nome que eu procuro guardar com responsabilidade e com esse carinho pelos ensinamentos e a trajetória que todos eles seguiram. E você, depois, a juventude se mudou para Brasília, onde fez a carreira, onde se formou e fez muitos trabalhos profissionais, que eu não vou dizer aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando. E como foi essa ideia de voltar a Pernambuco diante de um convite tão especial? Olha, foi justa eu já acalentava a ideia, apesar de morar há muitos anos, em retornar para cá. Eu já tive inclusive um período em que eu cheguei a abrir um escritório aqui, mas eu nunca perdi o vínculo com Pernambuco, eu sempre vim com muita constância, uma vez por mês ou uma vez de 2 em 2 meses, passar férias, enfim, eu nunca perdi inteiramente esse vínculo. E, foi um convite irrecusável, eu acho que primeiro pela confiança que a governadora depositou, no meu nome, pela importância estratégica que Suape tem, a oportunidade de você contribuir e assistir o desenvolvimento de Pernambuco numa posição privilegiada. Então foi uma decisão que eu tomei com muita rapidez. Claro que a minha mulher e meus filhos ainda estão morando lá, isso é uma coisa que a gente ainda está resolvendo, em breve eles devem vir para cá. Eu não completei sequer 90 dias no cargo, só completarei no dia 25 de julho, mas as coisas vão se ajustando e eu posso lhe dizer que estou muito feliz com esse retorno. E Mas pra, você, em pouco tempo, Armando, já está anunciando vários projetos para a Suape. Tem um hum, negócio de carro, o que é? Estacionamento de carro, é? é a concessão do pátio de veículos. O que é o pátio de veículos? Ele é uma área dentro do nosso porto organizado, e que hoje é operada pelo Porto de Suape, em que a gente recebe veículos que são importados para Pernambuco e embarca os veículos também que são exportados pela Stellantis. Então, em breve esse terminal deverá ser licitado, o que vai requerer um investimento em infraestrutura já há uma certa infraestrutura, mas ela precisa ser aprimorada, e a gente está muito preocupado com a competitividade da nossa indústria, da Stellantis. A Stellantis recentemente embarcou um navio com quase 5.000 automóveis, todos para exportação. Então a gente precisa ter um pátio de triagem que una boa infraestrutura com modicidade tarifária. E é nesse modelo que a gente está trabalhando para poder jogar o certame na rua. É uma operação meio complicada para botar esses carros todos lá, vai dirigindo, é. Vai dirigindo, um por um. Mas olha, eu me lembro, antes de você assumir, que uma vez veio um navio chinês aí com não sei quantos mil carros. Dá para vir de novo esse navio? Eles vão vir com frequência. Hoje, Suape é o maior hub de veículos, do Norte e Nordeste. Suape também hoje é o maior, terminal de contêineres do Nordeste. E Suape, isso é incrível, porque 65% da movimentação de Suape não é nem de contêineres nem de automóveis. É uma vocação extraordinária que Suape tem para os granéis líquidos. Então, Suape não só é um hub de distribuição de combustíveis aqui no Nordeste, como Suape também recebe o petróleo para a refinaria e devolve em óleo diesel. E a refinaria vai ser a grande refinaria produtora de óleo diesel com baixa quantidade de enxofre, ou seja, é um óleo diesel menos poluente. E você também já está negociando aí, vai ter um hotel lá em Suape. Isso, no dia 15, essa é uma notícia muito boa que a gente recebeu. A rede Marriott vai inaugurar, vai fazer o lançamento do hotel.
que vai ter 168 quartos, vai gerar 200 empregos e vai ter um mini mall também, o que é muito bom para a Suape, porque toda a comunidade que trabalha lá precisa de serviços de melhor qualidade. É muito bom também a gente poder ter um hotel ali do lado do centro administrativo, no coração do porto, para receber visitantes, né, que vêm de outros estados e também de outros países. Então, a gente vai fazer esse lançamento às 14h30, no auditório de Suape, e depois vamos encontrar com a governadora, que é quem sempre vem apoiando e fomentando esses investimentos. E como eu soube que lá às vezes você trabalha até meia-noite, esse hotel já fica lá, não precisa nem voltar, né? Já vai ter essa facilidade, né? Pode ser, pode ser. Eu tenho, não digo até meia-noite, mas até às 10 a gente fica lá e tem pegar mais uns. Aí a BR já está vazia, a gente pega mais uns 30 minutos, 40 Você está para voltar. trabalhando também, Armando, para conseguir o maior número de ônibus, né? Porque me parece que o número de ônibus lá, o volume de funcionários que o SUAP tem é insuficiente, né? Isso é um tema que a gente pretende discutir em breve, porque há apenas uma linha de ônibus ligando Suape à região metropolitana, que é uma linha que sai do Cabo. E eu acho que a gente precisa analisar essa questão, porque hoje as empresas fretam ônibus e vans para trazer e levar seus funcionários, que em grande medida moram no Recife. Muitos moram no Cabo, moram em Ipujuca, mas muitos ainda moram em Recife, Olinda, Jaboatão. Então era muito importante que o Suape tivesse linhas regulares, né? Isso era muito importante para o bem-estar dos trabalhadores e isso, sem dúvida, representaria um ganho de eficiência para toda a comunidade empresarial. Você também tem muito contato com o Grupo Atitude. O Grupo Atitude vai resolver o negócio lá da Vitarella. Aquele engarrafamento permanente da Vitarella traz reflexo para a SUAP, né? Muito reflexo, inclusive é uma queixa muito comum lá entre a comunidade empresarial. O presidente do nosso conselho, Paulo Salles, é do Grupo Atitude. Como você sabe, o Grupo Atitude doou o projeto. Esse projeto foi para o DENIT em Brasília e o DENIT sugeriu algumas alterações. A última notícia que eu tive é que em setembro a obra já vai estar pronta para ser iniciada e muito em breve. Não é uma obra tão grande quanto, é uma obra grande, mas não tão grande como o Arco Metropolitano, que a governadora também deve iniciar em breve, mas é uma obra que deve ficar pronta em breve O e seu vai tra... representar uma grande economia de tempo para Ô todos Armando, nós. você também está trazendo duas dragas enormes, né, para a SUAP. O que é que essas dragas vão fazer? Essas dragas vão fazer a dragagem do canal interno. O canal interno vai servir a todo o porto e também vai ligar a boca de Suape até o novo terminal, que é o terminal da PM Terminals. Mas ele serve a todo o porto, inclusive aos estaleiros, inclusive a seu projeto de expansão futura. Essas duas dragas são do consórcio que venceu a licitação, isso estava parado, havia um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, a gente conseguiu resolver isso sem que eles cobrassem um centavo a mais. Então eles já enviaram duas dragas, uma saindo de Trinidad e Tobago, outra do Uruguai, vão chegar em agosto e vão executar. O prazo era de 6 meses, eles vão fazer em 5 meses. Ô Armando, é verdade que Suape é o único porto que cuida do meio ambiente? Olha, eu não posso dizer que é o único porto, mas eu posso dizer que é o único porto do Brasil que tem uma área, como a gente tem 17.300 hectares, 59% desse território é de mata preservada ou regenerada. E a gente continua a aumentar esse trabalho de regeneração da mata. Suape tem um viveiro de mudas, produz 450 mil mudas por ano. É uma quantidade tão grande que a gente não consegue usar no nosso território, né? E a gente doa para outros órgãos, colégios, enfim. E esse é um trabalho interessante que Suape faz. E a gente tem uma responsabilidade também com as comunidades que estão inseridas no nosso território, que é um território grande que se divide, 51% está em Pojuca, 49% no município do Cabo. Então a gente vem procurando focar nesse trabalho social também junto às comunidades. Parece que Pujuca é quem fatura mais.
É porque a refinaria está localizada em Pojuca e ela é uma grande pagadora de impostos. Inclusive, dos 200 municípios em que a Petrobras paga ISS, o Ipojuca é o quarto. Então, o Ipojuca recebe cerca de 74 milhões de reais por ano da Petrobras, que paga 1,6 bilhão de reais em ICMS para Pernambuco. E ela está sendo duplicada. A refinaria, em breve será inaugurado, daqui a alguns anos, o trem 2 da refinaria, que vai duplicar de 130 mil barris dia para 260 mil. E vai duplicar a arrecadação também. E, essa ampliação da refinaria vai trazer influência direta ao porto? Direta, porque aumenta, hoje em dia, 35% do faturamento de swap vem da Petrobras. A tendência é que isso se amplie e vai ter um impacto em termos de emprego muito grande. Não só em termos de arrecadação, porque cerca de 10 mil novos trabalhadores vão participar da construção do Trem 2. E isso aí gera uma série de problemas de hospedagem, de transporte, né, essas 10.000 pessoas, né. A Petrobras, no início da refinaria, ela até recebeu um contingente muito maior de funcionários. A boa notícia é que houve um aprendizado muito grande. Eu tive lá 2 vezes, e a gente já percebe hoje que eles têm mais condição de absorver mão de obra pernambucana, ou seja, pessoas do Cabo, de Pojuca e das redondezas, porque já houve muito treinamento e eles já têm uma preocupação muito grande com a gestão do canteiro de obras, né. A gente teve um problema social à época que é conhecida, a questão dos órfãos da refinaria, que nada mais era do que uma grande quantidade de homens que eles vinham de outros estados e eles se relacionavam com as moradoras locais e quando a obra terminou eles iam embora. Então deixavam esses órfãos e isso foi um problema social muito grave. Então o que a gente percebe é que nesse novo momento de pujança e de crescimento, há uma visão, um aprendizado, houve uma curva de aprendizado e que será aplicada para que seja mais sustentável esse De crescimento. depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Armando Monteiro Bisneto, presidente de Suape. Vamos continuar conversando com Armando Monteiro Bisneto, que é o presidente de Suape. Ô Armando, tem uma coisa que o lado social de Suape que às vezes as pessoas não sabem. Mas recentemente nós tivemos lá um naufrágio que morreu um advogado, estava com um médico, e você foi acionado de noite, e Suape fez um trabalho fantástico para tentar não salvar, mas tirar menos impacto do acidente, né. Foi um episódio muito triste, né, mas Swap fez todo o possível que estava a seu alcance, inclusive quem prestou os primeiros socorros ao rapaz que foi resgatado, foi Swap. Eu considero um verdadeiro milagre que ele tenha sobrevivido, porque só quem conhece o mole de Swap sabe o tamanho das pedras, são pedras angulosas que podem cortar, e a força com que as ondas batem nelas, né. Então, ele conseguiu com muitos ferimentos sobreviver. Swap fez as primeiras buscas, depois, a capitania dos portos entrou no circuito também, fez um belo trabalho, mas infelizmente, não foi possível encontrá-la com vida, né, o que nos deixa todos muito tristes. Olha, daqui a alguns dias você vai para Petrolina, o que vai fazer em Petrolina? Eu estou indo a convite do presidente da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira de Frutas, Guilherme Coelho, para a Expo Manga. Hoje, historicamente, as frutas não saem por Suape, elas têm saído pelo Ceará. Isso é uma mistura de questão de infraestrutura, mas principalmente de um problema de ausência de certas rotas marítimas. A gente vai superar essa questão da estrutura, porque há projetos de câmaras frigoríficas adequadas, muito próximas ao porto, para fazer essa armazenagem e a exportação das frutas. Agora a gente vai fazer também uma reunião com os armadores para entender que novas rotas a gente pode desenvolver
para que Pernambuco possa exportar suas frutas por Pernambuco. Esse é um grande desafio, porque há 15 anos eles já utilizam outros portos, mas a gente não perde essa esperança e a gente vai correr atrás desse prejuízo. É mais um desafio que você tem, né? Mais um. É, e seria importante isso, né. Olha, antes de assumir, você foi se encontrar com os sheiks, lá em Dubai. Essa viagem que foi um consórcio nordeste, né, Aham. pode dar frutos? Pode e eu acredito muito que dará. Eu destacaria principalmente a parte na Arábia Saudita, que me impressionou o apetite que eles têm para investimento em infraestrutura para garantir a segurança alimentar. É um país com 45 milhões de habitantes, rico, que possui muito petróleo, mas que não tem um rio, João Alberto. Então, imagine isso, o país não tem um rio. Então ele não consegue cultivar minimamente seus alimentos, e é uma região conflituosa, então eles têm essa preocupação. E nos Emirados Árabes, houve contato com grandes grupos que têm procurado swap. Um deles deve vir em breve a Pernambuco. A gente tem feito videoconferências com esses grupos e é um apetite enorme para investir em expansão do porto e eventualmente até em ferrovias. Outro desafio para você, essa fama que Suape pegou, que é um porto caro. É verdade isso? E tem algum trabalho para diminuir o preço de Suape? Olha, Suape, como porto como um todo, é um porto muito eficiente. O que acontece é que, há um terminal que opera tem uma empresa que opera o terminal, que ela opera desde 2001, e ela vai operar o terminal até 2031, que ela pleiteia um reequilíbrio econômico-financeiro, que seria uma liberalidade pela parte de Suape, porque Suape está rigorosamente em dia com suas obrigações diante da empresa. Agora, o que acontece, o fato pragmático que a sociedade pernambucana deve discutir é o seguinte: o Porto ele não tem investido adequadamente em tecnologia e infraestrutura, eles fazem os O investimentos porto não, obrigatórios. o O grupo. terminal, desculpe, o É. terminal. Você está trazendo até gente para aumentar lá o calado, né? Está Isso. sempre melhorando, sim. Aí o grupo não está investindo O nisso. grupo não está investindo adequadamente e o preço vem ficando elevado. Isso tem sido objeto de Aumentou agora reclamação. recentemente, foi? Aumentou recentemente agora em julho. É uma pena, mas essa negociação é muito complexa porque ela envolveria uma renúncia de receita por parte do Estado de Pernambuco e da estatal Suape em especial. Então é a discussão que tem que ser feita com a sociedade, com os órgãos de controle, com o empresariado. Eu estou criando um comitê de empresários de várias entidades representativas aqui de Pernambuco. Procurei o Tribunal de Contas. É um tema complexo. Agora, em breve, como a gente estava falando, em junho, um novo terminal será inaugurado. Então, a gente vai ter duas opções, né? E a concorrência é importante, né? A concorrência é importante, ela é uma concorrência diferente, porque o Tecon ele está na zona portuária, ele é uma concessão, ele paga ou outorga swap, o outro é um TUP, ele adquiriu aquela área do Estaleiro Atlântico Sul e ele está sujeito a regras mais flexíveis. Então a gente tem uma preocupação também que essa concorrência seja saudável e que quem ganhe no final seja Pernambuco. A venda do Atlântico Sul, ele não inviabiliza que Pernambuco continue fazendo navios, né? De forma alguma. O que o estaleiro fez foi apenas uma reestruturação. Ele se desfez de alguns ativos, mas o coração, a espinha dorsal do estaleiro está completamente preservada. Hoje eles fazem reparo de navios, eles têm cerca de 750 funcionários, e isso é muito bom porque eles atraem até navios que não iam parar em swap, mas entram em swap para fazer eventualmente um reparo. Então, eles estão procurando investidores para poder se reinserir nesse novo plano de construção de grandes navios da Da Petrobras. Petrobras, inclusive, né? Então, em breve, a gente espera também que receber boas notícias. E há o outro estaleiro que constrói navios menores, que é de um grupo grande, que é o Vard Promar, que é norueguês, agora é controlado pelo grupo Fincantieri, que é um grupo italiano.
e que eles têm uma excelente capacidade de reparo e também de construção. E, a chegada do ramal da Transnordestina para a Suape é fundamental, né, irmão? É fundamental. Uma das minhas primeiras, meus primeiros atos na presidência foi ir a Brasília falar com o presidente Jorge Bastos, que é o presidente da Infra SA. Swap tem um contrato com a Infra e estava aguardando o envio do projeto executivo dos 9 quilômetros internos da ferrovia em Suape. Ele lá me deu a boa notícia não só de que o projeto seria apresentado agora em julho, e também de que a ferrovia, 2 trechos dela estariam sendo licitados. Esse projeto de 9 quilômetros pode parecer pouco, mas ele é muito delicado, porque ele passa ao lado de todas as infraestruturas mais importantes do porto. Então ele tem que ser muito bem projetado, muito bem construído, para quando a ferrovia chegar aqui, a gente conectar ela ao porto. Quais são os principais produtos que Pernambuco exporta para o Suape? Pernambuco parece que é mais importador do que exportador, né? Pernambuco ainda é um estado mais importador do que exportador, mas a gente tem um comércio muito grande na parte de granéis líquidos, né, nessa parte de diesel, óleo bruto, diesel. A gente tem um comércio de carros muito relevante também e a maior parte dos containers eles vêm na modalidade de importação, seja via cabotagem de outros estados ou de outros países, mas já há também uma corrente de um fluxo de comércio que a gente acompanha através de uma parceria com a FIEP, com o Observatório da Indústria, e que a gente incubou em Suape essa ferramenta de monitoramento. A gente vem acompanhando essa evolução das exportações. E Suape é realmente a joia da economia de Pernambuco. Suape é uma joia, é um projeto intergeracional de vários pernambucanos. É uma das coisas em que a gente pode dizer que é quase que um projeto de Estado e não de governo de Pernambuco. Que vários pernambucanos, ao longo de vários governos, procuraram construir esse porto, que é um porto magnífico, tem uma capacidade de ampliação planejada e com licenciamento ambiental prévio extraordinário. E é uma joia realmente ter um porto com essas características, inclusive naturais, de águas profundas, com canal externo com mais de 20 metros de calado. Isso é uma dádiva realmente e a gente precisa saber usar em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Nós queremos agradecer ao Armando Monteiro Bineto e dar os parabéns. Já viram que em pouco tempo o homem já sabe tudo de Suape. E com certeza a Suape será ainda muito maior com o trabalho dele. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado, irmão.